Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Bel Cursino, blogueira canábica. Hoje eu vou entrevistar a Jamila Rocha, que é uma enfermeira. Ela é enfermeira e consultora da ciência e indústria da cannabis. Ela é vai ser a primeira entrevistada dessa série de lives. Ela acabou de entrar. Oi, Oi, tudo bom, tudo bom? Jamila? Deixa eu ver se eu coloco Que um filtro massa, ó. legal aqui pra mim, né? Paz, hein? Oi? Somos pontuais, entramos aqui bem na Ah, hora. eu sou. Sou mega pontual, gente. Ah, sim. Então, eu estava aqui falando que essa é a primeira live que eu vou fazer sobre cannabis, pra gente, cannabis medicinal, mas gostaria de falar de uma maneira geral, assim, porque eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas. E você foi uma pessoa que me inspirou, assim. Eu te Ah, conheci obrigada. na live que tu fez com a aluna. Sério? Não, assim, tu foi uma pessoa, assim, muito inspiradora para mim, porque é, eu já assisti a Luna há algum tempo, eu sempre tinha vontade de falar sobre cannabis, até porque eu faz 22 anos, né, que eu uso. Então, a hora que eu tive que. Foi um processo de conscientização de, tá, beleza, eu sou usuária, e agora? O que eu faço com isso? Uhum. E de querer entender como isso funciona no meu organismo. Então, eu sempre tive vontade de falar sobre. E aí, quando eu conheci a Luna, eu comecei a assistir a Luna e via ela falando sobre as coisas, né? Sobre a cannabis, os produtos, e eu achava tão massa a forma que ela colocava, que ela coloca, né? Assim, Uhum. tudo, Aluna é a inspiração pra posição todos, né? dela, inspiração para todo mundo, né? E aí ela começou a fazer uma série de lives com o pessoal, com médicos, enfim, com várias pessoas. E aí um dia eu assisti a tua. Que linda. E aí eu falei, nossa, que história muito E legal, aquela muito live foi bem sensacional. emocionante, né? Todo mundo acabou chorando. Eu chorei, a aluna chorou, meu sobrinho chorou. Todo mundo chorando. Não, olha, eu acho que foi isso. E aí eu falei, cara, tu me deu uma inspiração assim de falar, eu vou falar sobre isso, sabe? Não tem por que a gente não falar, ter Não coragem. tem por que a gente E a partir esconder a daí, nossa medicina, o que nos dá saúde, o que nos dá benefício, sabe? É muita hipocrisia a gente se beneficiar de algo e não disseminar esse benefício que a gente recebe. exato. E o mais legal de tudo isso, né, quando eu assisti a live, a tua live com a Luna, foi que, assim, o teu processo com a tua família, porque esse era um processo que eu estava passando Uhum. também, né? Porque assim, a informação, quando a gente vai atrás, a gente encontra. E assim mesmo, a informação sobre a cannabis, pelo menos, sei lá, em 2018, 19, 20 foi quando acho que começou, que eu comecei a seguir a Luna, que eu comecei a ter mais acesso. Mas antes disso, pô, a gente não sei, não era falado, assim, era muito pouco acesso. Porque as pessoas ainda têm muito E, medo do preconceito, têm medo da forma com que as pessoas vão reagir. E ainda, cara, não adianta a gente falar assim, ai, porque fulano tem uma família legal, fulano tem uma família assim. Eu falo o meu processo, foi aos poucos. Eu me introduzi na cannabis, eu reconheci a cannabis realmente mais a fundo a partir de 2019. 2018 eu comecei a ali buscar, entender mais sobre a planta. Peraí, né, que eu vou desligar meu ar-condicionado, que ele faz um barulho chato. Pronto. tá, Desculpa. E aí eu comecei a entender mais, buscar mais quando meu sobrinho foi diagnosticado com autismo. E aí eu falei, é aqui que eu preciso estar. E aí eu trabalhava como enfermeira na área de assistência, TI e tudo mais. Mas eu não era feliz. E aí eu falei, nossa, eu vi também que eu poderia ser uma paciente em potencial. Porque eu tenho um problema de hernia de disco, toda lascada da coluna, é a vossa amiga aqui. E aí eu falei, cara, por que não? Aí meu sobrinho começou a fazer o tratamento, o menino mudou completamente a vida. E aí em seguida eu comecei também a fazer o meu tratamento
de 3 anos e meio que eu tenho de tratamento, eu tinha crises de dor frequentemente, todos os meses eu tinha crise, eu tinha que fazer bloqueio peridural, tinha que fazer fisioterapia, tinha que fazer tanta coisa. E aí, quando eu comecei a usar cannabis de 3 anos e meio de tratamento, hoje em dia eu só tive uma única crise de dor. Nunca mais eu tive crise de dor. Então, assim, nossa. E aí eu comecei a entender os processos da cannabis, que precisa ter um acompanhamento, que você precisa achar sua dosagem assertiva. Não é algo que vai servir para todo mundo e para todos. Então, assim, é algo minucioso até a gente achar uma dose certa. Não é só usar a cannabis de maneira equivocada, de qualquer jeito. Não existe isso. A gente precisa encontrar essa dose desse paciente. Estou falando no meu caso, né? Específico. E aí, quando eu cheguei na minha dose assertiva, não tenho mais dor. Eu tenho uma vida normal, tranquila, sabe? Meu sobrinho, que é autista, tinha várias estereotipias, usava muita medicação. Aos poucos, o neurologista dele foi fazendo desmame das medicações alopáticas. Hoje em dia, o menino só usa cannabis e tem uma vida normal. De vez em quando, eu posto uns vídeos dele aqui dançando, super ativo, brincando com os amigos. E mudou totalmente a nossa vida. E aí, o processo começou de trazer informação para minha família foi aos poucos. Não foi algo muito bruto. Porque, poxa, eu sou nordestina, tenho pais nordestinos, aqueles nordestinos, assim, bem raiz. E não ia dar certo eu chegar e falar assim, vamos usar maconha agora para todo mundo. Vamos usar cannabis. Não é isso, gente. Tudo é um processo, a gente tem que entender. O contexto que eles foram educados, a cultura deles, porque não é o que eles acham sobre maconha, é o que foi ensinado para eles sobre maconha. E aí é todo um processo de desconstrução. Até nós mesmos. Eu, até então, até meus 28 anos, pra mim maconha era droga. E aí, quando eu... E como... fala. Não, e como é que foi assim? Pra você, maconha era droga. Até seus 28 anos era coisa daquela, né, que a gente aprende, cuidado, vai ficar maconheiro, vai não sair matando. A partir do momento que eu parei para estudar, que eu parei para ver o que era realmente aquela molécula, mudou totalmente. É por isso que eu não acredito. Eu bato muito de frente ainda com muitas pessoas que contestam a utilização da cannabis, quando elas falam assim, mas cannabis não tem evidência científica. Não tem evidência científica, meu garoto, para você que não sentou e estudou. Porque você vai entrar no PubMed, o que tem de artigo científico, duplo cego, clínico, randomizado, tudo evidenciando a eficácia e o benefício da cannabis na saúde do ser humano ou de diversas patologias, tá aí para todo mundo ver. O negócio é sentar e estudar. Que, eu digo, estudar não é fácil, mas é muito bom. Você dominar um certo tipo de conhecimento ou o máximo de conhecimento que você puder ter, melhor ainda. E Jamila, e depois de 2018 para hoje, nossa, as informações estão num fluxo muito maior, muito maior. Também eu vejo isso também. Eu, por exemplo, que queria ter mais informação, queria estudar mais, para mim eu tinha dificuldade. Hoje em dia, nossa, tem muito, consigo ver muita pesquisa, sites, blogs, muita informação. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque também tem muita informação errada, ainda tem muito desserviço no quesito informação. Então a gente tem que saber se educar, buscar as fontes corretas de educação, tá? Porque não é só eu chegar e falar, eu preciso comprovar aquilo que eu tô falando. E comprovar cientificamente, eu preciso de um estudo, eu preciso um pouco mais a fundo. Não é só falar. Então a gente também tem que tomar cuidado muito nessas fontes que a gente tá bebendo. Uhum. E você, por exemplo, indica fontes aqui que você gosta de seguir? Eu tenho algumas que eu sigo, eu vejo pesquisas, né, científicas, eu leio, eu vejo bastante a Caia também, a Caia Mind, que tem bastante pesquisas, análises, acho bem bacana, que fala sobre cânhamo, que fala sobre... enfim, tem diversos temas. Eu gosto do trabalho da Caia Mind, mas é um trabalho mais voltado para mercado. Eu, como da área da saúde, exatamente. Fui educada cientificamente, porque quando a gente fala de enfermagem é ciência. E às vezes a gente, o povo acha assim, enfermeiro só cuida de gente, só troca fralda. Gente, é bem mais complexo do que vocês imaginam. O enfermeiro trabalha e estuda muito, muito. Então, assim, eu sempre tive uma base muito científica de
eu tive sempre, eu fui ensinada na faculdade a ler artigo científico, desmiuçar artigo científico. Então, eu sou muito grata. Eu não gostava da faculdade, mas nessa parte eu sou muito grata. E aí, Sim, é, então né? Isso faz eu consigo parte. ter essa facilidade. Então, eu gosto de ler bastante artigo científico, tá? Então, eu consigo desmiuçar um artigo muito bem e ali eu consigo beber das fontes. E aí, o que é a grande problemática que eu vejo hoje referente a estudo científico, principalmente artigo científico, é que a grande maioria dos artigos, no final, né? Porque às vezes as pessoas têm mania de se ater a só ler a conclusão, e não façam isso, por favor, leiam o artigo completo. Sempre nos finais de artigos, principalmente de cannabis, eles pedem mais estudos para ter mais comprovação, para ter mais eficácia e tudo mais. E aí muita gente, muitos estudiosos se apegam a isso e falam, ah, mas não tem tanta eficácia, não é tão comprovado. Aí você vai pegar a metodologia, o tipo de pesquisa que se e tudo mais. Então, é uma série é bem complexo, mas dá para entender sim. E hoje em dia tem bastante gente fazendo esse trabalho de trazer artigo científico para o meio do Instagram, então eles conseguem desmiuçar e aí você consegue ter acesso à fonte, então isso é muito importante. Eu vejo os meninos da Overgrow fazendo isso com os terpenos e eu acho assim importantíssimo. Eles pegam artigo científico e aí falam sobre tipos de terpenos, comprovando e tudo mais. Então assim, também saber escolher Lá as que tu, fontes. foi lá que tu teve esses tempos atrás em São Paulo? Não. Foi lá na Overgrow que você teve? Em São Paulo? Não, aí é agroplant. A Ah, é Overgrow é os outra meninos coisa. que trabalham com extração sem solvente. Sim. Aqui, ó, eu ganhei deles lá no curso da Luna. Exato, é isso, é eles mesmos. É, eu tenho. Mas é que é Não, mas tudo muito é grosso. isso aí que Os nomes são parecidos. eles trabalham com produtos de extração, com maquinário para extração É. sem solvente. Mas voltando Ô, aqui, em Jamila, relação mas me a conta, como que eu trouxe esse tipo de educação para os meus pais, que eu acho muito importante. como é que foi essa mudança? Eles perceberam? Qual que foi a mudança do seu sobrinho depois que ele começou a tomar? Foi óleo? Ponto, Como é aqui que em foi casa isso? todo Conta mundo pra começou gente com o teu óleo, tá? percurso. Todo mundo começou com óleo. Ponto principal, nunca batam de frente com a família de vocês. É tempo perdido. Quando a pessoa não quer entender, quando a pessoa não quer aprender, não vá batendo de frente. É, é jogo perdido, é perda de tempo. Comece mostrando a sua evolução. Principalmente eu aqui em casa foi assim. Quando os meus pais viram a minha melhora, eu ficar 1 mês sem dor, 2 meses, 3 meses sem dor nenhuma, vivendo uma vida normal, mudou totalmente. E aí, quando meu sobrinho, a minha mãe percebeu assim muito rápido a evolução do meu sobrinho, mudou totalmente a visão. E mamãe era mais assim do que papai. E Uhum. e aí eu fui trazendo bastante relatos, muito vídeo. Nossa, a gente assistia e chorava com o vídeo do seu Ivo, né? Então, do Curando o Ivo. Então a gente chorava. Curando E aí a gente Ivo. começou a assistir séries que tem na Netflix disponíveis, de tipo, seriados de comestíveis de cannabis. E a mamãe, como assim? O povo tá fazendo culinária com cannabis, prato com cannabis. Eu falei, mamãe, é isso. E a gente foi começando a trocar mais. E aí eu sempre trazia relatos, sempre trazia vídeos, indo. E aí teve um tempo que a mãe falou assim, nossa, realmente, isso não é aquilo que foi ensinado pra gente. Isso não é droga, isso é Uhum. benefício. No dia que minha mãe falou isso, nossa, eu chorei. Porque eu sou chorona. Nossa, Então eu chorei horrores. E meu pai sempre assim, minha filha, tamo junto, é isso, vamos. E eu sempre tive muito apoio deles. E eu digo que essa minha base forte, de mulher forte, vem muito deles, principalmente da minha mãe, né? Porque a mamãe é muito durona. Então eu aprendi a ser durona com ela. Mas foi aos poucos. Então, assim, eu não impus a eles a entender sobre cannabis, não impus a eles a aceitar a goela abaixo. Foi um processo. E eu acho que foi um processo rápido. foi mais ou menos. E foi um processo assim, mas foi um processo tipo, de quanto tempo, mais ou menos? 1 ano, 3 meses? Acho que uns 3, 4 meses estava todo mundo vibes aqui em casa. Hoje em dia, todo mundo aqui na minha casa faz uso. A minha mãe não vive sem pomada, o meu pai não vive sem óleo, eu não vivo sem óleo, não vivo sem erva, meu sobrinho não vive sem óleo. E todo mundo aqui é pró-cannabis. Assim, eu tenho, cara, um dos maiores orgulhos, maiores assim, que eu tenho de falar assim: minha mãe está com as amigas dela, está com qual pessoa que for, perguntar assim: o que a Jamila trabalha? Aí a minha mãe abre a boca e fala assim, com tanto prazer: a Jamila trabalha com maconha.
Eu fico assim, como assim minha mãe falando isso, mano? É muita felicidade Nunca pra na mim. vida, né? E é tipo assim, o povo assim, como assim? Aí a mãe ela é enfermeira canábica. Ela trabalha com maconha e tal. Ela educa, ela faz o que tem que fazer, tenta dar a acessibilidade às pessoas, que ainda não é fácil, mas ela tá fazendo o trabalho dela. Eu falei, caramba, minha mãe, cara. E minha mãe Nossa, muito parceira, sabe? é muito legal de ver, Jamila, porque, nossa, eu tenho assim, eu na verdade eu era bem angustiada com relação a isso, assim, sabe? De não poder conversar, de não poder me abrir, assim, mas é porque também foram circunstâncias bem diferentes, né? Bel, deixa eu só falar uma coisa, porque talvez vocês escutem aí um roncado, mas é meu bulldog, tá, gente? Então me desculpa. Ai, Acabei de voltar do veterinário com ele, então o bichinho tá roncando ali, dormindo, então releva aí. eu adoro esse ronco. Nossa, uns tratorzinhos. Mas é um processo, sabe? É um Então, processo. é, E não adianta assim, você esconder, não adianta. Eu sei que no final, aqui em casa, todo mundo viu o benefício, e aí eles começaram a entender que eles também poderiam se beneficiar. E aí eles começaram, tipo, o meu pai tinha muita dor no esporão de calcânio que ele tem. E aí ele começou a tomar, uhum, tipo assim, meu pai tomava assim, eu vou ficar chapado, eu vou ficar louco. Eu falei, não vai. Toma devagar aí e vai com fé que vai dar certo. E aí minha filha hoje em dia não vive sem. Aí minha mãe tem artrose e artrite no joelho. Não vive sem pomada. ela passa pomada. Ela ama pomada. E aí Legal. minha mãe tava ficando com o joelho, a perna toda torta, sabe? E aí tinha que fazer cirurgia, e ela nunca quis fazer cirurgia, e a gente aqui, a gente meio que respeita quando as pessoas falam assim, não quero fazer isso, a gente respeita. Meu pai tinha que fazer uma cirurgia ocular, aí ele falou assim, não quero fazer, a gente respeita. A gente nunca impõe nada, assim. Aqui a gente é bem liberto, assim, pra conversar. Uhum, E mãe não vive sem pomada. Ontem ela tomou óleo, ela não é muito fã de óleo, mas ela tomou ontem porque ela tava com a dor na Joanete. Eu falei assim, minha filha, minha Joanete tá doendo. Eu sim. falei, passa pomada. Aí ela falou assim, mas eu acho que vou tomar o óleo. Eu falei, pois tome. E aí é todo um processo, cara. Que, cara, eu posso viajar tranquila, eu sei que eles vão cuidar das minhas filhas, vão cuidar das minhas coisas, então eu fico muito tranquila. Ô, Jamila, e no caso, por exemplo, o seu sobrinho, o médico dele ele prescrevia cannabis? Como é que foi ou você que levou para o médico? Como é que foi Então, essa transformação? o médico aqui não prescrevia. Aliás, o médico que ele está hoje já prescrevia. Doutor Geraldo Ribeiro, neurologista aqui no Piauí. Já prescrevia, o único Uhum. prescritor de cannabis aqui no Piauí na época, que deu a cara a tapa e sempre foi pioneiro na cannabis, né, aqui. Só que eu não conhecia o doutor Geraldo. E aí eu tinha ido primeiro numa outra médica que já acompanhava ele. E eu falei, olha, a gente quer fazer tratamento com cannabis. E ela falou assim, não, você tá louca, isso não tem evidência, isso não tem lógica, né? Foi assim um inferno. E aí eu falei, não, mas a gente vai fazer. E aí ela prescreveu, assim, achando ruim, mas prescreveu. A gente conseguiu fazer Ah, ela tratamento. prescreveu. E aí ela, tipo assim, quando o menino voltou, ela ficou assim, assustada. Eu falei, como assim? Eu falei, é cannabis. É cannabis isso aí. E aí foi mudando totalmente também a visão dela. E depois eu passei pro Dr. Geraldo, quando eu encontrei ele, e quando eu descobri que ele já tratava com cannabis aqui no Piauí, eu falei, vai ser com o Dr. Geraldo. Aí a gente foi pro Dr. Geraldo e estamos com ele até hoje. E João Neto, assim, a milhões, né, minha filha? É, melhorou muito, né? Nossa, E quando, o por exemplo, cognitivo do ai, João nossa, Neto hoje em dia é outra coisa. O João Neto, ele trocava as palavras, tipo, se ele ia falar que era maior, ele falava que era menor, e vice-versa. E ele falava muita palavra entendi. errada. Ele não conseguia falar palavras certas e ele não sabia entrar e sair de um diálogo. Ele não tinha essa conexão, ele não conseguia entender. E aí, quando a gente começou a fazer o tratamento com cannabis, o menino mudou totalmente. Então, assim, hoje em dia, João Neto fala super bem. João Neto interage com todo mundo, coisa que quem é autista tem bastante dificuldade de interagir. A única, hoje em dia, que até hoje, que ainda uma coisa que a gente viu que não teve, assim, uma mudança foi na comunicação de olhar.
Então, o João Neto não gosta muito de interação ocular. Então, assim, ele é muito mais... Visual. Isso, a interação visual dele, ele não é muito fã. Então, a gente acaba respeitando também. Mas ele senta, ele conversa com todo mundo. Ele tira perguntas assim que você fica assim, meu Deus, como assim? E super de boa. E No ele tá com quantos colégio... anos agora? Oi? Ele tá com quantos Ele tá com anos? 9 anos hoje. Ele começou com 7, né? Que eu Uhum, lembro, que acho que você falou. isso. 7 anos, então 2 O anos. cognitivo Eu dele há também. milhões, viu, gata? Assim, outra É. criança já tá sabendo ler, já tá sabendo escrever, enfim, outra coisa. E ele tinha irritabilidade, aquela Muita, irritabilidade, aquele muita, muita, muita. A tinha grande bastante. problemática do colégio do João Neto era esse, porque ele se irritava e irritava os colegas. E aí, quando a psicopedagoga percebeu a mudança dele, que foi em 2 semanas depois da administração do óleo, ela falou assim, ligou pra mãe, né? Falou assim, como assim? O que foi que vocês fizeram com esse menino? Esse menino não se aquietava na cadeira. O menino não parava quieto. E agora o menino tá de boa, o menino tá assistindo a aula, o menino tá fazendo as atividades, como assim? E eu falei, cannabis. Não acredito. E o que que ela pensou? Ela deve ter ficado chocada, né? Não, A diretora. óbvio. Mas é aquela coisa, quando as pessoas veem o benefício, veem a prova viva ali, as pessoas mudam de opinião. É, porque foram 100 anos, né, de proibição. Então, agora que eu É acho educação. é É educação, educação. né? Agora que a gente está conseguindo se informar, Jamila. E quando. Agora que Desculpa, gente, eu tô a gente com consegue tosse. conversar sobre isso, né? E quando eu falo de educação, é educação em todas as esferas. Não é só educação médica, não é só educação na família, é educação em todas as esferas. É todo mundo da área da saúde, é educação nas escolas, é educação para geral. E eu acho que essa educação ela começa quando você começa a entender a planta. Não quando você acha assim, a planta é medicinal, é algo intocável, algo lá no céu e Deus no céu e a cannabis no céu também. Não é assim, é quando você começa a entender que ela é planta, que era para ser tratado como um fitoterápico, mas é complexo também, né? Como a Luna fala, a gente pode falar de cannabis, pode até parecer simples, mas a gente não pode ser simplista. Mas eu vejo Exato. muito ainda as pessoas se apegando a informações ainda equivocadas. E informações de tipo 100 anos atrás. Que cannabis mata neurônio, que é isso, que é aquilo. E não é assim, gente. Hoje em dia tem tudo, tanta prova, tanta Uhum. evidência científica que derruba essas teorias com evidências que não tem como mais a gente ficar se apegando a mitos antigos. E aí é educação. Eu torço muito para que se coloque uma grade curricular em todos os cursos da área da saúde, referente a sistema endocannabinoide, seja mais específico, não uma coisa que é só passada rapidamente. Então, assim, é todo um processo. Hoje em dia eles não estudam o sistema endocannabinoide, por exemplo, na Não existe uma cadeira específica para universidade. essa matéria. O que acontece? Hoje em dia, os médicos, eles, na faculdade, eles veem algo muito superficial sobre o sistema endocannabinoide. Tipo, como se fosse um capítulo, não como uma matéria. E quando a gente fala de sistema endocannabinoide, é bem complexo e a gente tem que entender mais a fundo. Principalmente quem está na frente da área da saúde. E aí, tem muita gente que não é da área da saúde e entende mais sobre o sistema endocannabinoide do que muitos médicos. Mas não... Porque acaba estudando e focando nisso, né? Exatamente. Focando Exatamente. naquele assunto, porque, como tu falou, não dá para ser simplista, é uma planta complexa também, Isso. historicamente, culturalmente, é, A minha ficha caiu é quando a muita Luna trouxe um informação. exemplo muito prático sobre cannabis, porque às vezes a gente vê muito assim, ai, que cannabis dá pra você. Eu sou adepto, eu sou a favor do autocultivo, se você não tem nem dúvida disso. Mas até para ter um autocultivo, você tem que ter muito cuidado. Porque você tem que saber escolher o solo correto, tem que saber escolher os tipos de minerais que você vai usar, de orgânicos e tudo mais, para não haver. Por que ficou escuro minha tela? Não entendi. Ah, aqui não tá, não. Aqui tá de boa. Aí agora Ai, clareou gente, vai mais. procurar.
Então, deixa. Então, você tem que saber todo um panorama. Por isso que eu digo que a gente tem que entender mais a planta para poder falar de saúde também. E aí você tem que ter toda essa cadeia de saber como que foi cultivada, qual a genética melhor para você e tudo mais, para a gente poder definir algo, sabe? Porque é o que por isso que eu estava falando que foi um exemplo que a aluna deu, que caiu perfeitamente. Porque às vezes eu vejo muita gente brigando, é porque a indústria de importado, as associações, ou isso ou aquilo. Gente, tudo é a mesma indústria. Tudo está na mesma cadeia. Não adianta. O que precisa é de uma legislação que contemple a todos, que contemple quem quer fazer autocultivo, que contemple quem quer continuar comprando produto Comprar da importado, farmácia. quem quer comprar na farmácia. Porque o que acontece? O exemplo que a aluna deu é que se não fosse por isso, ninguém comprava arroz, ninguém comprava feijão, todo mundo plantava em casa. Exatamente. Tem demanda para isso? Não tem. Porque assim, não... Quem quer plantar, vai lá e planta. Tipo, até 2 anos atrás eu tinha roça de arroz aqui no meu sítio. Mas é um trabalho danado. É um trabalho danado. Exato, quando tu planta, aí tu vai ver que não é tão simples assim. Leva um tempo. Exatamente. Sabe? É todo um processo, você tem que conhecer, você vai ter que conhecer os processos de extração. Porque se você quer fazer algo que vai ter que ter tempo para medicamento, é sua medicina, você tem que saber os processos de extração correto, para não ter nenhuma contaminação, saber os processos de diluição correto. Então, assim, gente, é todo um caminho. Tudo tem que ter os seus prós e seus contras. Entende? Então, assim, eu digo que sempre tem mercado para todo mundo. Independente do sistema, mas precisa de uma legislação que contemple a todos. Porque eu também entendo que, exemplo aqui na minha cidade, né? Eu entendo que a dona Maria, que mora lá na Santa Maria da Codipe, que tem baixa renda, que não tem um salário fixo, que tem um filho epilético, que o Estado não tá olhando para ela, qual é a solução dela? A solução dela seria plantar. Ela vai fazer o melhor dela nas condições dela. Entendeu? E aí não é pra ter Estado, não é pra ter polícia, não é pra ter o caralho a quatro julgando ela se ela tá fazendo certo ou se ela tá fazendo errado. É a solução dela. E quem quer continuar comprando importado, que continue. Quem quer comprar de associação, que continue. Eu também sou super a favor da associação. A associação faz o trabalho que o Estado não tá fazendo hoje. Eu digo que quando o paciente chega pra mim, eu dou 5 opções pra ele. Isso é o que eu falo pra todo mundo. Eu dou a opção de importado, a opção de associação, a opção de judicialização desse importado ou da associação, que quando você entra com um pedido judicial, tanto para o Estado, Prefeitura e plano de saúde, para eles custearem o seu tratamento. Aí a gente vem o autocultivo, que aí a gente tem 2 processos a pensar, que seria o HC, que é o salvo-conduto, e a desobediência civil, que era o que o padre Ticão pregava. Mas eu entendo que nem todo mundo tem o privilégio de ser branco, ter certas condições, porque a gente sabe que o que mata hoje, nessa guerra às drogas, é preto, pobre e favelado. Então não vamos ser pobres. Exatamente. Então não dá pra dizer que autocultivo é pra todo mundo, desobediência civil é pra todo mundo, que não é. Então, assim, é toda uma em raça e em classe social, né? Hoje em dia... Por isso que essa legislação é urgente, né? Para o Brasil, principalmente. Eu digo que eu milito dentro da própria indústria. Assim, o que eu faço hoje em dia para pressionar 3 esferas? Que são 3 esferas que têm dinheiro e que não gostam que mexa no bolso. A judicialização para Estado, Prefeitura e plano de saúde. Por quê? Porque você ficar botando... Eu tenho vários pacientes que entraram com judicialização e ganharam todas. E aí o Estado tem que se virar para custear o tratamento dela. Faz uma cotação de 3 empresas, qual que vai sair mais em conta, se da associação vai sair mais em conta. E aí o Estado tem que custear 6 meses de tratamento. Tá perto de acabar os 6 meses, não entra com outra ordem. E eu tô falando aqui que a gente pode pensar também... a grande maioria dos meus pacientes, eles não têm advogado. É tudo defensoria pública, tá? Então, assim, o custo é 0. No caso, você faz essa orientação, esse acompanhamento com o paciente. Faço. É o que eu tô falando. Eu perco dinheiro nessa indústria, mas tudo bem, tô fazendo o que meu coração manda, o que minha consciência manda. Então, eu sempre dou essas 5 opções aqui e o paciente que vai escolher qual é a melhor que se encaixa para ele.
Ô, Jamila, então, assim, poucas pessoas têm essa informação, né? De que, por exemplo, hoje, se você entrar na justiça, o SUS é obrigado a pagar o tratamento para você. O Estado. Mas E o o Estado, SUS também. Né? Enfim, joga tudo na mas conta no do SUS. caso, quem pode entrar? Qualquer pessoa que tiver algum Qualquer problema, pessoa que tenha que receita comprove que. pode entrar. Tem a receita de prescrição, aí obviamente que tem todo um processo judicial, né? O defensor público ou o advogado vai pedir vai para dar entrada no processo, vai pedir o quê? Vai pedir que você tenha um laudo médico comprovando a necessidade e a sua doença para poder estar dando essa entrada. Uhum. Então, dá Entendi. pra gente pressionar essas três esferas, porque é pressionando essas três esferas que a gente vai pressionar a legislação para sair mais rápido, a gente vai pressionar os políticos, e de alguma forma fazendo isso. Porque Agora eu tava dói no lendo que tá bolso deles. parado. Quando, gente, você imagina aí, pegar 6 O Brasil pacientes, tá eu tô falando perdendo bem muito. baixo, tá? 6 pacientes no mês. E o Estado precisa custear o tratamento desses 6 pacientes para 6 meses, dói no bolso. E as pessoas que têm aqui no Brasil só se movimentam quando dói no bolso do Estado, quando dói no bolso do plano de saúde. Aí eles se movimentam. Então, por isso que eu digo, pressionem as esferas públicas. E aí dá pra fazer Quanto tanto mais para importado pressão, quanto para associação, não tem problema. quanto mais pressão a gente Melhor. fizer, né, para conseguir esse processo de agilizar a legalização. E agora está parado lá no STF o julgamento, né, para legalizar o plantio, Industrial, o né? plantio, não, o industrial como é que é, o cultivo para você também, né? Ou não, Não, é é só o só industrial? industrial. A única que entra aí É que só o contempla industrial. são as associações, que depois de muita luta eles conseguiram entrar também na 399. Mas autocultivo E nem sonhando, agora, gata. nem Nem sonhando. sonhando. Aí é Nossa, papo essa aí para tristeza, outros né? anos, para alguns anos de conversa ainda. Eu acho que agora, nesse momento, eu não acredito que vai mudar alguma coisa, ainda mais que vai vir a eleição. É. Eu também não Mas tenho muita o esperança Brasil, que vão movimentar esse legislado, não. essa pauta Ó, meu advogado tá falando aí, o autocultivo tá longe, cultivo tá bem longe. infelizmente. É, É, mas, mas Jamila, pressionando, eu acho que a gente tem que começar assim, pressionar muito essas esferas. O defensor público daqui já me olha assim com a cara torta, mas eu tô nem aí. Mando meus passeios tudo pra ele. porque, né, não tem o que fazer, tem que aceitar, é a situação, né? É, E o mais importante é que as pessoas têm que saber disso, né? Que a exatamente. partir do momento que você está fazendo esse tratamento, você Uma tem que ir coisa que a gente atrás, tem tem que que buscar os focar, direitos. eu lembrei agora, uma coisa que a gente tem que focar na educação, a educação de médicos do SUS. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque o Capacitar acesso os do médicos. tratamento de cannabis, ele começa a partir do momento que o paciente não tem condição de pagar uma consulta particular. Exatamente. E aí isso aí a gente já limita um paciente de baixa renda. Um paciente que não tem condição e É. que nem tem conhecimento. Não, Eu aí sempre fora falo que aí já é uma seleção horrorosa, né? Porque só vai quem paga. eu como enfermeira, eu sempre amei saúde da família, assistência básica. Por quê? Porque lá é a base de toda a saúde. Lá é onde a gente consegue eliminar a grande maioria dos problemas que hoje em dia a gente trata, como diabetes, hipertensão, tudo mais aí que vem, que é tipo assim, que já é normal pro dia a dia de um brasileiro. Que a gente vai ver assim, brasileiro chegou aos 40, 50 anos, quase tudo é hipertenso, quase tudo é diabético, e tipo, tá tudo bem, tá tudo ok. E não é pra ser assim. Então essa educação Não. começa lá da base. Então tem coisas que dá pra gente começar com a base, que é a saúde da família. Com as UBSs, enfim. E eu creio muito, assim, eu ainda tenho muito vontade de fazer esse projeto. Eu sei que tem um médico em João Pessoa, que ele é de saúde da família, prescritor de cannabis, que é o Dr. Marcos. A aluna até fez live com ele. E eu acho... Particular, né? Hã? Todos eles são Não, particular, né? esse médico ele é de saúde da família, ele prescreve pro SUS.
Ah, Esse em que específico, o Dr. Marcos, massa. ele prescreve pro SUS. Então, a gente tem que trabalhar a educação médica de prescritores de cannabis no SUS. Isso é extremamente importante. Porque a dona Maria, que mora na Santa Maria da Cogipe, ela tem acesso à UBS. Ela não vai ter acesso a uma clínica particular no Jockey. Mas a UBS, ela tem acesso. Entendeu? Então, a gente tem que E começar como é essa que, educação. e como é que você vê, Jamila, que tá essa caminhada para os médicos, assim, a aceitação dos médicos? Como é que tá isso, assim? O que que tu acha? Eu acho que está mudando bastante. Como já está tendo muita informação, é muito mais fácil as pessoas encontrarem informações corretas e certas, né? Falando já mais para o lado científico, principalmente que médico ama, quem é da área da saúde ama uma evidência científica, Uhum. eu tô achando que está muito mais acessível. Não sei se você viu um post que o Steven fez, que é um cientista brasileiro, que ele fala ele publicou, acho no Instagram dele ou foi no Twitter, não lembro bem, que ele fala que o Brasil, a USP de São Paulo, é a primeira em trabalho científico sobre canabidiol. Isso só uma universidade. Só uma. Aí Nossa, se a gente juntar tudo, a gente é pensa. potência. Tipo assim, que A gente é muito a universidade que potência, tem né? mais Nesse estudos quesito. sobre canabidiol no mundo. No mundo, a gente tá falando do Com mundo. todas as Todas dificuldades as de dificuldades com o pesquisa, desgoverno, com de... todo o preconceito. E aí a galera tá lá lutando. Então, assim, eu hoje em dia, os médicos que eu consigo visitar, eles estão bem mais acessíveis. Você fala assim, eu ouvi Uhum, falar, nossa, que interessante, onde é que eu posso aprender? Onde é que eu posso buscar informação? E aí a gente vai ensinando. E é um processo para ensinar todo mundo. Gente, a luz piscou. Se faltar luz aqui, se eu sumir é porque faltou luz, tá? Porque tá chovendo. tá. Lembrem que eu moro no meio do Aqui também mato. tá. Aqui tá muita chuva e um frio danado Aí aqui. aqui é calor, mas tá tendo chuva agora. Mas tá de boas. A diferença aqui, ó, tá. Então, cara, a gente tem que. Muita educação. E é educação mesmo certeira. E eu digo e repito, tem que ensinar sobre a planta. Não é só ensinar saúde, não é só ensinar prescrever, não é só ensinar sobre o sistema endocannabinoide. É ensinar também a complexidade da planta. Por que, que a planta tem que ser um cultivo orgânico? Por que, que tem que ser um solo livre de metais pesados? Qual o método de extração melhor? Tudo tem que ser ensinado. Eu digo, até o teu Pedro que tá na Exatamente. É live. um Teu Pedro é mundo, meu né? médico, assim, amo, paixão, parceirão. E ele, mais do que ninguém, assim, quando chega um consultor no consultório dele, ele vai perguntar, precisa certificar de análise. Porque é lá, quando o médico é lá, que ele vai entender como que foi o cultivo, como foi o processo de extração. E ali ele vai ter segurança no produto que ele está trabalhando. E aí ele vai ter segurança para Uhum. ele, quanto médico ou prescritor, como paciente. É, porque não faz sentido você fazer um tratamento com cannabis cheio de agrotóxico, de veneno, né? Então, assim, para que que vai resolver isso, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu digo que os Então, é médicos muito também têm que importante. entender sobre a complexidade da planta, o que é a planta, como é, de onde vem, porque eu juro pra vocês, Tipo de planta, né? eu visito pessoas e alguns médicos que, mano, eles pensam assim, o extrato é da folha, o extrato é do caule. Não é. Então, assim, é Sério, educação. É você entender, olha, a extração vem do tricoma, assim, assim, assado. E tem deles que realmente, vem da flor. exatamente, está super aberto para aprender. E é um processo. Mas tem uns que não, né? Tipo assim, os que estão abertos para aprender, para te Mulher, ouvir, mas isso é em qualquer tudo área. certo. Isso é em qualquer lugar. É, né? Tem gente que vai, Qualquer por A lugar. mais B, dizer que iPhone não presta, que presta é o Android. E vai ficar por isso. Sabe? Não vai Aí tem ser eu gente que que vou vai dizer falar que a assim, Terra é fulano, plana. você vai ter que aceitar. Não vai ser eu, entende? Ele tem o tempo É. dele, ele vai uma hora ou outra, vai chegar isso pra ele e ele vai entender. E aí, quando ele quiser aprender, eu tô aqui. Você sabe que eu acho curioso isso, porque eu tenho alguns amigos que são. Eu tenho um amigo que é fisioterapeuta e um outro médico, e ele comentou: Ah, Bel, eu queria fazer algum curso de dosagem, né, para eu poder prescrever, eu me sinto ainda inseguro e tudo. Mas E aí eu pensei, poxa, tem hã? curso de
Eu vi um dia, assim, uma propaganda, mas aí eu não sei indicar exatamente quem poderia fazer esse curso, Uhum. né? De dar esse curso para prescritor, enfim. Mas A doutora Viviane aqui, ela tá falando, não ensinaram isso pra gente no curso. É porque, eu sempre falo, cannabis não existe posologia. Cannabis é você entender o paciente, é você ter. É atendimento humanizado. Eu amo essa palavra. Todo enfermeiro acho que ama essa palavra, atendimento humanizado. Porque você tem que conversar com o paciente, você tem que entender o paciente. E você, às vezes, não é a cannabis que vai ser a solução daquele problema. Você tem que encontrar o problema de base. Saber o que está gerando aquele problema. Eu tenho uma paciente que eu uhum. acompanho ela no Canadá. E eu faço consultoria para ela. E aí ela não me falou que ela tinha síndrome do intestino irritável. E a gente estava fazendo uma consultoria para endometriose. E aí essa semana ela me trouxe, que eu faço acompanhamento com ela semanalmente, ela me trouxe aqui, nossa, Jamila, o meu intestino melhorou muito. Eu falei, tá vendo? A cannabis, ela não só funciona naquela via que eu tô propondo. Ela vai organizar tudo aquilo que tá desregulado, aquilo que tá causando várias outras coisas naquele organismo, para depois que ela regulou aquele terreno, ela vai para ali aquele ponto que eu tô querendo. Então, assim, é entender a metabolização do paciente, entender o dia a dia do paciente, como é o organismo daquele paciente. Doutor Pedro é excelente em falar em terreno biológico. Do organismo, ele está falando. Então, assim, Coloque em equilíbrio, que é a homeostase, né? exatamente. Então, é um processo. Não adianta você querer um efeito, assim, como um fármaco do dia para noite. Tomou antipiona, passou a dor. Não é assim. É um processo. É. Só que esse Eu, processo vem o eu quê? tô, Vem com vários benefícios, porque ele não vai agir só num único local, ele vai agir em todo o sistema. E também não vai te dar efeitos colaterais como o fármaco dá. e também não vai te deixar doidão, Claro que como não. muitas Principalmente pessoas pela pensam, legislação né? do Brasil, que hoje a gente trabalha com É. 0,3 de THC, então assim é muito baixo. THC é um dos únicos componentes da planta que é psicotrópico. Os outros, né, são psicoativos, porém não são psicotrópicos. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que passa essa informação equivocada, que fala que CBD não é Uhum. psicoativo. CBD é sim psicoativo, porque ele atua no sistema nervoso central, assim como o café, assim como a cafeína, como o chocolate, enfim. Mas ele não causa os efeitos psicotrópicos como o THC, tá? Mas a gente só chega nesses efeitos psicotrópicos quando o THC é usado em alta dosagem ou o paciente tem uma hipersensibilidade e tudo mais. Mas são efeitos reversos, tá? Cannabis não mata, cannabis não tem atuação no sistema límpico, não vai te dar, como o Rivotril pode te dar uma parada cardiorrespiratória. Então, é muito mais seguro, Esses efeitos. tá? Eu, por exemplo, eu tomo faz 2 anos e alguns meses, e eu percebo que conforme o tempo vai passando, parece que faz mais efeito, eu me sinto melhor. Também fui, né, organizando a minha dosagem. E assim, para mim também, eu tinha muitas, muitas dores aqui, Sabe uma coisa né? que Tipo, eu tinha bruxismo. Sabe uma coisa que eu acho legal de falar? Que às vezes a gente tem muito, principalmente a gente que tá no meio canábico, que já entende um pouco mais da planta e tal, às vezes a gente acha que só fumar vai resolver, que só usar uma quantidade X vai resolver. E às vezes a gente precisa realmente de um acompanhamento de um profissional, de um médico, de um naturopata, de alguém que já tem como que eu falo? Essa. Uma visão mais É, biológica exatamente. do Para achar essa corpo. dosagem assertiva. Às vezes a gente se acha muito dono da razão. E às vezes é um ajustezinho de nada que vai te dar um puta de um benefício, sabe? E para mim, hoje em dia, o menos para mim é mais, tá? E depois que eu fiz o teste genético, aí que eu falei assim, tá vendo? Eu tava certa, não tava errada. Eu tenho mais sensibilidade ao THC, eu metabolizo menos THC. Então, assim, eu preciso de uma concentração maior de CBD do que THC para o meu organismo funcionar bem. Então, assim, são coisinhas, assim, Isso, são conta pra ajustes. gente. E às Exatamente, vezes o acompanhamento conta pra médico gente funciona desse. muito, assim, sabe? Eu sou muito fã de ser acompanhada, porque eu acho que às vezes a gente faz muitas coisas, eu principalmente faço muita coisa no intuitivo. E às vezes é um Uhum. ajustiozinho de uma pessoa, de uma visão de fora, que não é a minha,
de alguém que já trabalha com isso que faz toda a diferença. É o caso do Pedro, né? Ô, Jamila, eu ia te perguntar uma coisa agora, mas eu esqueci. Me fala fala um pouquinho do teste genético. Por que que faz? Por que que tu fez? Por que que é Então, o importante teste fazer? genético, ele é feito para você saber como que a cannabis age no teu organismo, tá? Então, assim, como que Uhum. você metaboliza, quais os terpenos melhor para você, que você tem mais afinidade, quais os que você não tem tanta afinidade. Ele ainda te dá um panorama, dependendo do teste, ele ainda te dá um panorama de quais produtos. O meu, ele é bem completo. Então, assim, vou falar com base no meu. O meu, eu sei que a minha dosagem de metabolização melhor é essa proporção de 17 de CBD para 2 de THC. Eu sei que meu organismo trabalha bem com isso. E esse teste, o dele é bom porque ele ainda vem com uma calculadora de dosagens, tipo assim, ele te dá uma dosagem alta, uma dosagem média e uma dosagem baixa. E aí ele faz de acordo com o teu teste genético. E aí ele te dá também os perfis de terpenos que você melhor interage. Eu sempre fui apaixonada pelo cariofileno, porque sempre foi uma das coisas que resolveu muito a minha dor. E aí caiu como uma luva. Eu tenho afinidade com cariofileno, com muleno, com miceno. E ele me dá esse panorama. E aí ele me dá ainda qual a melhor tipo de administração que o meu organismo interage melhor. Se é comestível, se é inalado, se é em Ah, tintura. era isso mesmo que eu queria te perguntar, né? As formas de consumo, por exemplo. Como que o médico define isso? Então, hoje em dia Não, aqui não no exatamente. Brasil é um pouco complexo, né? Porque aqui o Brasil, o médico ele é pautado pela Anvisa. Então, a Anvisa só trabalha com o quê? Com óleos. E hoje em dia, o que a E Anvisa flor também, que né? libera é o óleo, o tópico, né? Que são as pomadas. E eu acho que só a Brás que faz spray nasal. Só. Mas a flor também prescreve, né? Agora prescreve, mas tipo assim, não é algo que a Anvisa tá lá falando assim, beleza, vai todo mundo prescrever flor. Não, a flor, ela Entendi. entrou por um processo de tipo, é da mesma empresa, é flor de CBD, o óleo vem do extrato da flor, então não tem por que não usar a flor, entendeu? Não tem por que proibir a flor Exatamente, também, mas né? aí Já também cai no que- mesmo sistema de ter ser a 0,3 de THC, entendeu? É flor de CBD. Mas aos poucos a gente tá. Eu acho que já é um grande passo, né, Tem Jamila? empresas também Porque que já estão importando comestíveis, tipo as gomas, as balinhas. Então, assim, tem uma variedade grande. Só que o que que acontece? Acho que tem uma... eu lembrei de um negócio que eu vou falar, o Pedro tá aqui, eu me lembrei. Você, paciente de cannabis, você pode sim ter uma concentração mais elevada de THC nos seus produtos, mesmo sendo importado. Você pode, você não... Por quê? Porque quem se sobressai perante a Anvisa é a lei do ato médico. hum, Se o médico definiu que o seu tratamento tem necessidade de THC, a Anvisa não vai se opor a isso. A Anvisa tem que autorizar a entrada desse produto no Brasil, tá? uhum. Então, se o médico prescrever, porque assim, né, Exemplo, Jamila, também fica só que o que que a acontece? O história médico de que tem o que THC é um comprovar vilão, também, né? tem que comprovar que, tipo, tu tem realmente a necessidade. Então, tipo, tem produtos importados que vende 1 para 1, CBD THC, 30 para 1. Então, já tem concentrados de THC, tá? Mas aí é aquela coisa, quem Uhum. vai definir é o médico que tá tratando de você, tá? Então, não fiquem se atendo quando o médico diz, eu só posso prescrever até 0,3. Não é. O que sobressai é a lei do ato médico, tá? Entendi. Então, por exemplo, a pomada também, se precisa de algum produto ou qualquer outra coisa que tenha um THC maior de Pode. 0,03, porque hoje a maioria dos produtos que tem no mercado, pelo menos que eu conheço, né, não saí ainda para fora, não saí do Brasil para ver outros produtos, mas os poucos que eu tive acesso aqui, eles são nessa porcentagem de THC. Uhum. E o THC eu percebo também, né? Que as pessoas falam muito assim: cannabis medicinal, sou a favor, mas sou contra a cannabis Isso é recreativa uma ou THC. flechada, não é nem no meu coração, é no meio da minha testa da pessoa falar isso. Então, mas a gente escuta muito
muito isso, né, Jamila? Então, a Como é que você sai educação, dessa quando a gente saia fala de Como é que educação se fala com canábica, a as gente tem pessoas? que falar também de que THC não é vilão. O THC não é vilão. O THC é tão medicinal quanto os outros canabinoides, como a planta completa, sabe? THC tem suas propriedades terapêuticas. Paciente que tem dor crônica, é excelente, é necessário a utilização de THC, porque ele é um dos únicos ligandos, é um dos únicas moléculas que se liga aos receptores opioides. Então, é ele que vai resolver tua dor, tá? E aí sim, a gente tem que trabalhar com dosagem, buscar a melhor produto para esse paciente, a melhor administração, tá? Mas THC é sim medicinal, por favor, não demonizem uma coisa que é maravilhosa. Eu que agora com essa Não, e minha. é tão importante a gente entender, ele é fundamental no Alzheimer, o doutor Uhum. Pedro está falando. E eu vejo, eu tenho as pessoas que eu tenho seguido, que fazem tratamento de Alzheimer e que mostraram, né, o medicamento, eu tenho visto que eles têm mesmo uma dosagem maior de uma concentração maior de THC, né? Ó, o Sérgio está falando, mas os Outra médicos coisa. ainda têm receio de prescrever THC, porque ainda falta informação, ainda falta educação. Médico, ele. Ah, Médico então, é era isso. como qualquer outro ser humano, ele precisa de segurança, ele está lidando com vidas. Qualquer pessoa da área da saúde, quando trabalha com uma vida, ela trabalha com receio, ela trabalha com as inseguranças. Então, a gente precisa, assim, de mais educação, a gente precisa de mais trabalho científico. E trabalhos científicos, pesquisas com humanos, não com animais, in vitro, não. Ah, Porque a é. gente tem essa dificuldade perante a legislação, de falta de educação, de falta de testes em humanos. Aí eu até entendo o porquê desse receio, porque não teve educação, sabe? Então é esse Exato. acesso. Jamila, mas hoje está mais fácil para poder entrar com pesquisa de Em cannabis humanos, nas não. universidades, porque tem um processo, né, para poder fazer um estudo de cannabis, É, uma pesquisa não é, científica. não é assim fácil como a gente acha, não. É bem mais complexo do que a gente imagina. Mas dá para fazer. Então já tem muita empresa já se movimentando, tem muitas universidades já se abrindo para poder fazer essas pesquisas. Gente, não é nada do dia para noite. A gente está falando aí com 100 anos de proibicionismo. 100 anos que uma planta foi demonizada, sabe? Exatamente. Por interesses É, políticos, é por um interesses crime. empresariais. Então, assim, não é do dia para noite, mas a gente não pode se acomodar e ficar falando assim, ai, tá bom, no dia que legalizar eu vou trabalhar. Não é. Por favor, tirem isso dessa cabeça. O momento é agora. Da gente trabalhar em cima disso, da gente educar, da gente fazer o negócio acontecer. O momento é agora. E as pessoas ainda têm, principalmente aqui no Brasil, né, tem muita gente que tem medo de falar sobre cannabis, de mostrar, perder o emprego. Isso tem muito ainda, porque esses dias, por exemplo, eu fui fazer entrevista ali na feirinha com algumas pessoas. Eu conversei com várias, mas a maioria não queria aparecer. Falou, não quero me comprometer, não quero falar sobre isso. Então, a gente ainda vê que o quanto a informação é importante, Uhum, até assim, para a gente poder conversar com as pessoas sobre isso, com os adolescentes, claro. porque senão a gente não tem A abertura. gente tem que entender que Por falar isso de que eu acho cannabis é educação de base. É desde lá da infância. É tipo, eu fumo maconha, eu vou esconder do meu filho. O que seu filho vai entender? Seu filho vai entender que você tá fazendo algo errado. escondido, Escondido, né? pô. E que aquilo ali é do mal, alguma coisa ruim, não sei. A Então, educação mas a tem que vir gente de sempre casa, foi tem que vir assim, das escolas, é sabe? toda uma complexidade, é todo um conjunto. Todo mundo tem que falar sobre isso, todo mundo tem que educar sobre isso, sabe? Porque senão a gente chega na Até fase adulta ou na fase de adolescente, vai fazer o que não é pra fazer, da maneira errada, da maneira equivocada. Entende? Então, assim, a gente tem que falar disso agora. Eu digo assim, não é fácil você dar cara a tapa nesse mercado, assim, porque ainda tem muito preconceito, tá? Quando eu falei assim, vou trabalhar com isso, eu só peguei nome de louca. Mas tudo bem, eu falei só mesmo e segue o baile. E fui, dei minha cara a uhum, tapa. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí é, eu fiquei me perguntando, se eu não tivesse feito isso, eu estaria fazendo o que da minha vida agora? E será que eu estaria feliz? Então, com certeza eu não estaria. Então, agora eu tô bem, eu tô feliz. E eu falo daquilo com o que eu amo, com o que eu gosto de trabalhar. Tá? Então, para mim, não é sacrifício. Para mim, é felicidade quando eu falo assim. Às vezes o povo fala assim, nossa, Jamila, tu trabalha muito. Mas é porque eu gosto. Eu
eu gosto disso, eu gosto de falar dessa planta, eu gosto de utilizar essa planta. Então, assim, se tornou já paixão, amor sobre isso. Às vezes fica até chato, mas é verdade. Mas não É é doido, fácil. né? A gente vai. Eu também, assim, eu comecei a falar sobre cannabis aqui, né, nas minhas redes sociais. Eu tive algumas insights de vontade algum tempo atrás, mas é que esse ano é que eu tive coragem mesmo, né? Porque, assim, realmente você tem que dar cara a tapa, né? E saber que, enfim, Bel, você eu imagina se tô, a como gente diz a só Rita faz Lee, aquilo que os outros querem a que a gente faça. A gente vive? A gente vida, não guria, vive. Então, meu não povo, eu vou dizer vive. bem que uma coisa pra vocês. Desculpa o palavreado, tá? Mas liguem o botãozinho do foda-se e faça o que o coração de vocês manda. Vá, dê a cara a tapa, faça o que tem que fazer. Não esperem que nada vai Não, chegar na olha, mão de vocês, vocês estando dentro de casa, olhando o Instagram, olhando o Facebook. Não vai. Caia pra dentro, dê a cara a tapa no mercado. Eu sempre falo que o mercado tem vaga para todo mundo. O que tá faltando é gente qualificada no mercado, tá? Eu vejo muito gente da indústria, desculpa a palavra, mas muita playboyzada que não sabe nem o que é a planta, mas tá lá, tá fazendo dele. uhum. Então, a gente que tem propriedade, que entende a planta, que estuda a planta, que sabe o sistema endocannabinoide, também tem que estar nesse meio. Tem que fazer e acontecer e tá lá, sabe? E educar da melhor maneira possível. Educar é a melhor forma. Eu vejo hoje que, assim, a base tem que ser a educação para Claro. todos. Porque só tendo um entendimento um pouco mais abrangente da planta e um pouco mais a fundo, é que realmente você vai lá participar da marcha, sabe? Porque assim, conheço, né, pessoas que apoiam a causa e tudo, e fumam, inclusive, às vezes até faz o uso medicinal, mas não tem nem a coragem, às vezes, de, por exemplo, participar de uma marcha, Mas tem que de tomar levantar uma cuidado, porque bandeira. quem às vezes faz o uso medicinal tem preconceito com quem faz uso adulto. Por quê? Porque acha que o É, medicinal é uma coisa e o uso adulto é outra. E a gente está falando aqui de uma planta que é a mesma planta. É a mesma e planta. explica pra gente, então, Jamila, porque eu acho que só tem uma hora aqui, talvez vai acabar. Mas toda a cannabis, seja de qualquer forma que for Então, o que que usada, ela é acontece? Quando a gente medicinal, fala mesmo de a fumada? cannabis é uma planta, planta da maconha. Só que com as subclassificações que foram feitas por conta do mercado, questões de concentrações de THC, elas foram subdivididas em hemp, cânhamo, que são voltadas mais para a parte industrializada de medicamento. Cannabis ficou mais para a parte de uso adulto, tá? Porque são concentrações maiores de THC. E o cânhamo e o hemp são concentrações até 0,2, 0,3, dependendo do país. Tá? E aí, você precisa de uma produção mais exagerada, muito maior. A gente está falando de proporções assim, estratosféricas, de fazendas enormes de plantas de cânhamo de hemp. Que aí, como eu vou ter maior concentração de CBD, essas plantas elas são voltadas para a indústria, né? Tanto de produção de medicação, como para produção têxtil, enfim, N coisas que pode ser feito com cannabis, tá? Mas a genética são todas da mesma planta, tá? É tudo cannabis. Então, não venham querer falar que, cannabis medicinal é uma coisa, cannabis de uso adulto é outra. Não é. É tudo a mesma coisa. O que diferencia é o fim que ela é destinada, tá? E até E assim, né? A planta pode ser a cura e pode ser o veneno, né? É claro que é tudo que é como usado qualquer outro remédio que vai diferenciar entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, e aí vem mais a complexidade que a gente fala de sistema endocannabinoide, é único e cada um vai interagir de uma maneira. Então, a minha dosagem não é igual a da Bel, não é igual a do Dr. Pedro, não é igual a de ninguém. A minha dosagem é minha. Teve um processo para achar essa dosagem, tá? é única, né? É única. Então, não dá para dizer assim, fulano, a sua prescrição é essa. Não, você vai ter que achar. Então a gente tem que entender isso. Então, e também a planta ela interage de uma maneira diferente em cada organismo, sabe? Então eu vou ter uma genética que interage melhor com você e não comigo, ou vice-versa. Tem genética que eu não quero nem ver. Mas tem genéticas que eu amo, que são minha queridinha. Que é importante falar que no teste de genético que eu fiz, ele vem também as tipos de genética já selecionadas. Tipo, para quando eu quero ficar feliz, quando eu quero dormir, quando eu quero trabalhar.
quando eu quero ter mais foco. Então, ele ainda me dá esses parâmetros, ainda me diz os nomes das streams, tá? Então, eu sei que a Gorilla Glue funciona maravilhosamente para mim dormir. Então, ele te dá Que esse maravilha! panorama. E aí a Gorilla Glue, aí você pode fumar, pode fazer o chá, pode fazer o óleo, como for melhor para o seu uso medicinal. Eu sei que eu funciono melhor com inalado e na forma de óleo. Comestível, eu metabolizo lento e eu fico mais bad vibes com comestível. Então, eu nunca opto pelo comestível. Mas, enfim, te dá muito um panorama, assim, do que é bom pra você. E ainda te dá predisposição genética para algumas patologias que você pode vir a ter no futuro. No meu gene, né, no meu teste, eu tenho predisposição para ter endometriose, glaucoma, Alzheimer e câncer de colo retal. E aí, o que eu faço? Eu utilizo a cannabis também de forma preventiva. Porque eu sei que a cannabis atua nessas patologias muito bem. Então, eu já uso de maneira preventiva. Nossa, Jamila, que doido isso. Eu tô chocada. Então, por exemplo, com esse teste genético, você sabe até a stream necessária para o teu organismo. Dá para você saber. Ele já te dá todo esse panorama. Como é que faz? Todo esse panorama. Como é que chama? Um exame particular. Ou você tem no compra, você entra no site, compra. Eu fiz nos Estados Unidos, né? O meu eu comprei lá na Califórnia. Ele chega pelos correios na sua casa, pela UPS. E aí ele vem uma caixinha que tem um swab dentro, que é tipo um cotonete. Aqueles cotonetes que a gente faz o teste do Covid. Só que você não vai colocar no nariz, tá? Você coloca na mucosa, aqui entre o maxilar, entre a gengiva e a bochecha. E aí você esfrega ele, tanto de um lado quanto do outro. Precisa estar 40 minutos antes de... em jejum, 40 minutinhos ali, sem comer. Olha o ronco. Hã? O ronco. Ah, o cachorro? O Pop tá dormindo mesmo. O bichinho foi medicado hoje, o Pop tá ali na dele. E aí você passa esse suave na gengiva. E aí coloca numa solução que vem junto com a caixinha. E aí você lacra, já vem com o negocinho, o códigozinho dos correios. E você coloca na caixa dos correios ou na agência. E espera. Aí quando eles recebem lá, eles te mandam falando, olha, recebemos o seu teste, com 11 dias úteis você vai receber no seu e-mail o resultado do seu teste. E aí é só esperar. Aí vem lindo, maravilhoso. Que legal. Que da hora, Jamila. Que demais. É bem legal, bem legal. Que sensacional. Bem legal. Valeu o investimento. E posso perguntar o valor? Já perguntei, Pode, né? fica tranquila, não tem problema com isso não. Né? Lá fora, o que eu fiz foi da marca Strangene e ele custa $199. Mas aqui no Brasil, eu já fui atrás para ver, teve umas amigas minhas também que viram, que a Terra Cannabis, eles fazem a distribuição deles aqui no Brasil. Só que eu não sei quanto é aqui, mas nos Estados Unidos foi $199. Nossa, Jamila, são tantas informações, né? Tanta coisa que a gente tem que saber, aprender e que dá curiosidade de saber, né? Uma coisa que é legal, que eu não tinha noção disso, a gente acaba, por conta da gente estar aqui no nosso meio, todo mundo que trabalha com cannabis, conversa sobre cannabis, todo mundo que a gente acaba se conhecendo nesse meio educacional sobre cannabis, a gente acaba que a gente acha que sabe de menos. E aí pode até ser que a gente saiba de menos aqui no nosso ciclo. Mas quando a gente ultrapassa essa bolha e para outras esferas que não tem informação nenhuma sobre cannabis, aproveite esse momento para disseminar a palavra da cannabis. Eu sempre falo isso. Dissemina a palavra da cannabis. Porque esse é o momento que a gente tem para ensinar outras pessoas que não teriam acesso a essa educação. Então, não se calem. Falem sobre cannabis, falem sobre maconha, falem sobre marihuana, com certeza. Jamila, e é importante falar mesmo, até porque, assim, eu acho que a gente está num momento histórico de posição, né? E, assim, é importante as pessoas terem informação sobre a cannabis, até para a gente poder lutar contra a descriminalização às drogas, porque a gente sabe que, como tu falou, né? As pessoas que são presas, que são condenadas, elas têm raça, elas têm cor, elas têm endereço.
E a gente não dá mais para a gente viver nesse mundo, nessa hipocrisia Claro. que tá. E Então, assim, quanto mais pessoas falando, quanto mais pessoas indo buscar o seu HC, a sua licença para ter uma receita médica, quanto mais a gente divulgar médicos que atendem no SUS, e melhor, né? Porque assim, as pessoas estão querendo informação, estão buscando saúde, a gente está precisando cada vez mais, né? Nos cuidar, porque a gente tem o acesso à nossa alimentação é ruim demais, Bel, é eu não vou muito nem cheio de só no acesso veneno. ao SUS. É acesso em todas as esferas de médicos, prescritores, sabe? Porque eu juro pra você, tem paciente que chega pra mim, quando eu falo sobre cannabis, você não sabia nem que médico poderia prescrever. Entendeu? Então, Então, não tem essa educação. É uma coisa que a exatamente. gente tem que disseminar essa palavra, de falar assim, olha, é um produto que você pode sim e você tem direito a utilizar. É medicina, é saúde, é saúde. Sabe? O Estado, nem ninguém tem direito a te negar saúde. Ele tem o dever É de um te crime, proporcionar assim. saúde. Então, é É. dessas esferas que nós temos que cobrar. É dessas esferas que a gente tem que cobrar uma legislação que faça reparação histórica, que repare as pessoas que foram, que sofrem até hoje sobre pelo porte de cannabis, pelo porte de maconha, sabe? Tem que se ver isso. Tem que olhar para a favela, que são os que mais sofrem com guerras drogas. Que lá São os que mais sofrem, não as tem famílias. Você viu direito, esses dias não do. é, não é você ser preso por cannabis, lá é execução. Então a gente tem que Não é lutar nem por preso. uma legislação que pense nisso, que faça isso. Aqui, ó, só para fechar, eu peguei aqui também esse estudo que, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a população carcerária aumentou de 361.400 presos em 2005 para mais de 759.000 em 2020, sendo o principal motivo de encarceramento crimes relacionados a drogas. Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou dados que apontam os negros com os mais condenados por tráfico com menos drogas apreendidas. E destes que são apreendidos, os presos, os pretos, né, 70% desses réus são condenados e 5% são classificados como usuários. Esse aqui é o relatório da Caia Mind. Então, A lei é para todos? é, Não é. Não é. não é. Então, A gente está assim, fica falando. aí essa mensagem também, né, para as pessoas divulguem, se Então, se conhecem, você sabem de tem o alguém. privilégio de ser branco, ter uma condição social que não te coloque nessa situação de ser executado pelo Estado, faça o mínimo, que é falar sobre isso, que é falar e levar a informação correta. Sabe assim, não tem outra coisa que eu possa fazer. Eu tenho que fazer isso. Sabe? É a minha única forma de tentar lutar contra esse Estado absurdo. Sabe? Cara, porque não existe a possibilidade de você ser autuado pela lei. Você é executado. Sabe? Nossa, Tipo assim, eu não não tenho mais dá. nem o que E eu acho, dizer. às vezes eu vejo, a minha mãe gosta muito de assistir noticiário. Muito, muito, muito. E Obrigada, Sérgio. E aí eu vejo, cara, toda hora é uma execução, toda hora é gente morrendo, toda hora é gente isso, toda aquilo. E eu fico assim, gente, não dá pra normalizar isso. Não dá. E o que Não parece é dá que mais tá, para tipo, tudo bem, normalizar. tudo normal, sabe? É ok. É normal fazer uma chacina numa favela. Não é. Gente, a gente tá falando de Não é. vidas. Vidas. Se a gente tá trabalhando ali com saúde, qualidade de saúde para um paciente que tá enfermo, a galera que tá na favela também precisa de saúde. Precisa de qualidade de vida. E a gente está falando da mesma planta, do Precisa. mesmo produto. A gente não está falando de coisas diferentes. A gente está falando da mesma planta. Que só estão na mão de pessoas em esferas diferentes da sociedade, mas a planta é a mesma. Então é isso que a gente tem que realmente, como diz o doutor Siddhartha também, Siddhartha Ribeiro, que ele fala que ele chama de cobra de jararaca, sei lá como é que ele fala,
que tem que matar essa cobra de jararaca. Não, a gente tem que falar, tem que mostrar as informações. Já passou da hora, sabe, da gente de verdade sair do armário, principalmente quem é usuário, quem já teve acesso, quem tem informação, tem que falar sobre isso. Exatamente. Bom, e a gente já vai fazer quase uma hora aqui de papo. Senão daqui a pouco o Instagram Jamila, derruba. eu quero agradecer muito, muito, muito a nossa conversa. Dizer a legalização, lá, o Junque, alguém aqui, ó, a legalização da cannabis é um assunto que deve ser discutido há muitos anos. Com certeza, sabe? E esses movimentos sociais, né, principalmente agora que a marcha está tomando mais força, é um momento também da gente sair às ruas, da gente poder agir, né, como ativista e levar o máximo de pessoas possível. Então, Jamila, eu quero agradecer muito, muito, muito a nossa conversa, dizer que eu sempre aprendo muito contigo, me inspiro, assim, no seu jeito de ser, o Fabrício. Obrigada. Beijo, Fabrício. Me inspiro muito no teu jeito de ser, assim, sabe? De ser uma pessoa aguerrida, de, pegou cunhas e dente, foi e tá aí, tá fazendo acontecer. Eu acho isso sensacional, então parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você vem fazendo. Espero que você continue espalhando mais sementinhas aí para todo mundo, inspirando pessoas e levando a cura também aí para o nosso planeta. Obrigado, Vel. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que participaram, meus amigos, meu doutor Pedro, que é parceiraço, amigo mesmo. Vai ser meu médico forever. Ele já sabe disso. E, cara, muito obrigado. Tipo assim, é o mínimo que eu posso fazer. É disseminar conhecimento. Eu sempre falo e repito isso em todo lugar que eu vou. Conhecimento parado e nada é a mesma coisa. Então, o conhecimento ele tem que fluir, ele tem que ir e vir. E a gente está aprendendo sempre, todo dia, principalmente sobre essa planta. Todo dia sai pesquisa nova, todo dia a gente aprende uma coisa nova sobre essa planta. E é isso. É deixar fluir o conhecimento e ir atrás dele também. Então, tô aqui para o que precisarem sempre. Tamo junto. Obrigada, Jamila. Obrigada. Um beijo para todos. Então, beijo, pessoal.